Beelzebul, maioral dos demônios. 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. 26. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino. 27. E, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E, então, lhe saqueará a casa. 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. 31. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo nem no porvir. 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. 37. Porque, pelas tuas palavras, serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado. 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. 39. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 41. Ninivitas se levantarão, no juízo, com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. 42. A rainha do sul se levantará, no juízo, com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. 44. Por isso, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E, tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. 45. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. 47. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. 48. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? 49. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 13:1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. 2. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. 4. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10.
Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. 12. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. 13. Por isso, lhes falo por parábolas, porque, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por um curados. 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo, antes, de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. 25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 26. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. De onde vem, pois, o joio? 28. Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? 29. Não. Replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. 32, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. 33. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia. 35. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. 37. E ele respondeu, o que semeia boa semente é o filho do homem. 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. 39. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. 40. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. 42. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. 43. Então, os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 44.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. 46. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. 48. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-la para a praia, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. 49. Assim será na consumação do século, sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos. 50. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. 51. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. 52. Então, lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. 54. E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. 58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus 14, 1. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. 2. E disse aos que serviam, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e, por isso, nele operam forças miraculosas. 3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. 4. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. 5. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque eu tinha como profeta. 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. 7. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. 8. Então, ela, instigada por sua mãe, disse, dá-me, aqui, num prato, a cabeça de João Batista. 9. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. 10. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. 11. Foi trazida a cabeça no prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. 12. Então, vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois, foram e o anunciaram a Jesus. 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões. Vieram das cidades seguindo por terra. 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. 16. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes, vós mesmos, de comer. 17. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. 18. Então, ele disse, trazei-mos. 19. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, estes, às multidões. 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. 22.